Sejam bem-vindos a mais uma aula da Introdução à Batucada para alunos de Medicina e da Saúde, uma parceria entre o SONTE, o seu Canto de Saúde e Arte, e a Jaleco Acadêmicos. Hoje eu tenho a honra de receber esses dois amigos aqui, Luiz Antônio Zacarias, na verdade conhecido como Valtinho, da Mangueira, e Juraci Sérgio, nosso professor, meu colega de turma, especialista em saúde coletiva. O tema de hoje é para falar da comunidade do samba. Vamos falar sobre muita coisa. Você que está pensando em montar sua bateria universitária, sua bateria da Faculdade de Medicina, juntando a galera da saúde, certamente vai ter umas boas dicas aqui dessa turma. Vamos começar, obviamente, com o nosso sambista aqui, Valtinho, pô. Seja muito bem-vindo aí. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. A presença desse cara aqui, quem não conhece, merece conhecer. Valtinho, a primeira coisa que eu vou te pedir é para você se apresentar. Você é fundador e vocalista do Eletro Samba, para quem é um pouco mais das antigas, que toca na Mangueira, na bateria da Mangueira. A gente trouxe o cara lá da raiz e que nasceu. Você nasceu na Mangueira? Não tive essa honra de nascer, mas eu tenho uma ligação muito forte com aquela comunidade, que meu pai já morava lá e veio a conhecer minha mãe depois em outro bairro. Olha que coincidência. Que depois bairro? Em Magalhães Bastos. Magalhães Bastos. Isso. Mas depois fui morar em Caxias, depois fui morar em Parada Angélica, e lá também já tinha um bloco verde e rosa. Aí em 83, se não me falha a memória, volta eu para morar em Mangueira. Que beleza. Então, obviamente o curso do SONTE, muitas pessoas que estão nos assistindo não são do Rio de Janeiro. Sim. Mas apesar de não ser do Rio de Janeiro, eu duvido que não tenham ouvido falar da Estação Primeira de Mangueira, a Mangueira do Valtinho. Antes da gente voltar para o Valtinho aqui, vamos falar com Juraci, de outra instituição clássica, Fundação Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz. A gente tem um dos grandes orgulhos nacionais, ainda mais nesse tempo de Covid. Jura vai nos contar um pouquinho sobre o que é ser um médico de saúde coletiva. Jura, meu colega de turma, seja bem-vindo aí. Obrigado, conta pra galera aí, conta a tua história. Bom, eu formei pela UFRJ, fomos colegas, formamos em 86, né? E desde a faculdade eu me interessei pela saúde pública, enfim, né? Os principais problemas que atingem a nossa sociedade, né? E como intervir de forma a prevenir e cuidar deles, né? Eu trabalhei em comunidades, né? Muito próximas do que é hoje, né? Cidade do interior, hoje novamente pela a Fiocruz, essa menina que está completando 121 anos agora. Novinha. Uma menina inquieta, essa inquietude é aquilo que nos move. Né? E assim, desde cedo, né, a gente aprende que nós nos formamos, mas como nós vamos para uma comunidade, a gente tem que entender que não é o médico que se adapta, não é a comunidade que se adapta ao médico, mas é o médico que tem que entender aquele local que ele trabalha, seus problemas, sua cultura, sua ancestralidade, porque essa é a única forma de trabalhar de forma a tentar ajudar a resolver os problemas, né? E o trabalho vai dar certo. Sem isso, a gente acha que está entrando ali fazendo alguma coisa e realmente não está. A gente tem que entender aquele lugar onde está trabalhando e, principalmente, respeitar profundamente aquela comunidade que a gente está trabalhando. Bom, porque ela nos respeita. Antes da gente falar do papel do profissional na comunidade, a gente vai falar do músico, vai falar do médico. Queria que você contasse quando é que você decidiu que faria saúde pública. Durante a faculdade, né, eu comecei a trabalhar com saúde do trabalhador. Nós fomos trabalhar numa empresa que prestava serviço para a Varig, e havia um surto de leptospirose ali. Nós desconfiávamos, constatamos isso, que a leptospirose era causada pelas más condições dos alojamentos onde aqueles trabalhadores dormiam, né? E aí a gente fez o seguinte: olha, o problema não é individual, né? Existe uma doença que ela é proporcionada pelas condições de vida daqueles trabalhadores. Foi ali que você foi apresentado à saúde pública? Exatamente, é ali que eu fui apresentar a saúde pública. E assim, e como é que a gente faz para solucionar esse problema? Não adianta pegar a cada trabalhador que tinha leptospirose naquela época, dá tetraciclina, espera ter a síndrome, interna, ter insuficiência renal. Não, se a gente não corrigir as condições de saneamento, de acesso à água potável, né, não haver contaminação, nós nunca vamos conseguir controlar, vamos expor
indefinidamente trabalhadores, eles vão adoecer, vão morrer. Nós não vamos resolver isso com antibiótico. O que resolve é acesso à água potável, acesso ao saneamento, acesso a uma moradia digna. É isso que vai resolver o problema. E cabe a nós, profissionais de saúde, apontar, tá, as principais causas, né? É claro, nós temos que tratar as pessoas que adoecem, mas resolver aquele problema passa por um processo de resolver tudo aquilo que está no ambiente e tudo aquilo que aflige a sociedade, como médicos e como cidadãos. Então, vocês estão vendo, né? Talvez você é aluno hoje que não se encaixou ainda naquelas especialidades clássicas às quais nós somos apresentados, cirurgia, clínica médica, pediatria, de repente vem um sinal, uma iluminação e diante de um problema, uma situação como o Juraci apresentou, você fala, é isso que eu quero fazer, é muito bacana. Mas a gente veio aqui falar principalmente de batucada. Valtinho, a gente, quando vê a Mangueira, né, essa escola linda, com uma tradição tão grande, a gente vê ali realmente uma academia onde se poderia, teoricamente, eu imagino, aprender a fazer o samba do Rio de Janeiro, a escola de samba. É uma verdadeira escola, né? Com certeza. E me conta um pouquinho o que faz, assim, a gente vai depois detalhar, mas o que faz da Mangueira essa mística tão grande, a verde e rosa, que quando entra a cada ano na avenida, a galera levanta, independente do samba, tem, como todo mundo, a gente sabe que tem sambas preferidos, outros menos conhecidos, mas quando a Mangueira todo mundo levanta. O que faz a mística da Mangueira? Eu tenho para mim, doutor Eduardo, que isso já vem de nossa ancestralidade. Por quê? Como eu comentei com você ainda há pouco, que eu cheguei na comunidade e entrei para a bateria no ano de 1989. Que beleza. Então, nesse meio tempo, eu sempre estava reparando os mais velhos. Tá, você tinha que idade nessa época? A gente vai fazer as contas aqui, vê a tua idade. Mais ou menos 20, 21 por aí. Você já morava lá? Já morava lá. Tá, essa é uma outra questão que a gente sempre pergunta, né? Muitos ainda, infelizmente, a gente tem que dizer isso, muitos dos estudantes de medicina no Brasil são brancos, de classe média, média alta, porque algumas faculdades de medicina têm um acesso mais restrito, e muita gente adora samba e adoraria entrar na comunidade e aprender a tocar. Dá para chegar lá, branco, ele sabe tocar? Dá para chegar. Dá para chegar? Dá para chegar. Então essa parte depois eu não vou nem gravar, vou descobrir o segredo, depois a gente conta. Mas Valtinho, vai numa boa. Como para as crianças que nascem ali na comunidade, qual a importância de ver ali um caminho através da música, um exemplo dos mais velhos, e o sucesso que a Mangueira faz certamente deve ser aquele exemplo e sonho, né? A criança olha e fala assim, quando eu crescer eu quero tocar na bateria. É mais ou menos assim ou é mística isso? É totalmente isso, é totalmente isso. É isso. Eu costumo falar que o samba, ele é a salvação. Que bom. Não só para a alegria do povo brasileiro, como em geral para o mundo todo, né? Que é a alegria que o sambista tem. Mas nas comunidades, eu gostaria de atingir a todas as comunidades, citar várias aqui. As que eu esquecer, por favor, não tenham aquela coisa, não, o cara é mangueirense não falou de mim, mas Vila Isabel, o samba é salvação. Mocidade Independente, o samba é salvação, porque tem muita coisa envolvida dentro de uma comunidade que não agrada as pessoas. E já com o samba é diferente. Então isso não pode ficar só, sabe, voltado à Mangueira. Tem várias comunidades onde o samba, Salgueiro, entendeu? Não posso esquecer do Salgueiro. Claro. O samba tem essa coisa. E a molecada tá ali te olhando. Eu fui assim, e esses dias até um menino falou para mim assim, poxa, Valtinho, eu queria ser você, cara. Eu, como assim? Ele, poxa, você tocando lá, o mestre de bateria chegava, gostaria de estender aqui um comentário, falecido mestre Alci Explosão, chegava para mim, Valtinho, começa aí. E os meninos me olhando. Bacana. Caramba, olha o Valtinho, ó. Então o instrumento é caixa, né? Isso, caixa. Eu sempre gostei desse sonzinho. Da condução. E através dessa coisa eu cheguei no grupo Funk Nata, entendeu? Então, e a molecada ali olhando. Como era comigo, por isso que eu falei da ancestralidade. Eu tenho certeza que outros olharam de outros, que olharam de outros, entendeu? E hoje, talvez de me olharem, que quero também que meus netos vejam outros também. Que beleza. Que o samba é assim. Então, Valtinho, a gente queria agora entrar um pouquinho nos detalhes da bateria da Mangueira, essa bateria tão mística, né? O que faz da bateria da Mangueira, assim, musicalmente, ser reconhecida como uma daquelas baterias que tem a sua personalidade,
deve ter alguns elementos. O que eu sei, que é mais famoso, é o surdo, né? Sim, Uma sim, bateria sim. que não tem surdo 2. Então, aqui no meu pouco conhecimento, o clássico, a maioria das baterias tem tum, 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 e na mangueira é tum, Isso, tum. isso. Conta pra gente. Então, vou falar para vocês o segredo. Nesse tum, 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 tem um surdo que a gente chama de mó. Então, esse surdo ele tem um trabalho de estar respondendo ao surdo que está marcando, e a gente costuma falar que tem um molho. Por quê que tem um molho? A gente já vem falando isso, e me desculpa a redundância, é uma coisa meio que ancestral, que muita gente não sabe, entendeu? A gente já tem essa pegada diferente há anos, e pra gente sempre teve molho. E tem um menino lá na comunidade, que o apelido dele é molho, ele sai na hora da bateria. E teve um jurado que justificou que a bateria da mangueira estava sem molho. E a gente, caramba, como assim? Aí teve um gaiato lá que pegou a foto, que o molho desfilou, pô. O jurado falou que a bateria estava sem molho, olha o molho aqui. Mas voltando à sua pergunta, é um instrumento que dá o molho na bateria da mangueira. Ela não fica só no tum, tum. Se você reparar, tem um instrumento fazendo assim, ó. Tum, 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 tum. Meus amigos, né, que eu faço negócio de música assim, pra lá, pra cá viajando, as pessoas, pô, quero ser da bateria da mangueira, mas quero tocar aquele surdo pequeno. Não. Não vai pra ali, que ali é o surdo mó, e ali tem um tempo de fazer aquilo. Surdo mó. Se você não tem um ouvido apurado e não está acostumado com o beat, com o tempo da bateria, você vai atravessar a bateria sem saber. Isso, então, a gente já ouviu aqui na aula do Gabrielzinho que atravessar a bateria, também o próprio Celcinho, atravessar a bateria, ainda mais na mangueira, que você não quer. Sem contar a caixa, né, que eu toco, outros instrumentos, mas a característica nossa mesmo é essa marca de surdo e o surdo mó, que poucos percebem. É aquele que a baqueta é diferente, né? Diferente, isso. É uma baqueta de madeira? Toda de madeira, que as baquetas, que a gente chama de maceta, né? Na verdade, né? De surdo, tem uma ponta com um cochoado. Isso. Desse instrumento surdo mó, já não tem, é toda de madeira. E é um som maravilhoso, bem afinadinho, sabe? Tô tocando assim, aí eu ouço lá do outro lado, tum 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 tum, aí o outro lado, tum 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 tum. Pô, sabe, chega até a arrepiar, sabe, os balanços gostosos, as pessoas não entendem isso. Muito bom. Sabe que os alunos do Sonté e do Jaleco vão concorrer a uma, não desfilar, obviamente, mas um ensaio, pelo menos, assim que acabar o Covid, e a gente chegar lá, dentro da bateria, do lado do Valtinha, e ouvir isso tudo. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. A gente até pensou em trazer a bateria toda aqui, mas ainda não dá. O estúdio do Jaleco ainda está pequeno. Beleza, vou falar pro mestre Wesley. Wesley, nota 10, agora é 30, né? Como é que são? Então, nota 10? Isso. Conta as 3 melhores notas, né? Isso, São 4 notas, né? Sendo que as menores vão caindo. Certo. Entendeu? Então, se você... Dos 2 últimos anos aí estava lindo. Mas a gente já volta para Mangueira, que a gente falou de Covid, né? Falou de comunidade, falou da nossa barreira. Não tem como perder a oportunidade de quê? Como é que eu vou perder a oportunidade? Lá do Jura, para falar sobre a importância dos médicos, da equipe de saúde coletiva, que é muito mais do que os médicos, nesse momento de Covid, na comunidade, onde a gente sabe que comunidades estão sendo atingidas de frente por essa epidemia, essa pandemia, e essa é uma preocupação, obviamente, de quem estuda saúde coletiva. Jura, como é que está sendo a luta contra a Covid nas comunidades? Ainda difícil, né? Essa é uma guerra que nós vamos ganhar de várias maneiras, né? Não é uma única arma, né? Está chegando aí a vacina, mas você imagina, Eduardo, a gente fala assim, não pode ter aglomeração, tá? Mas você vê locais, moradias com 1, 2 cômodos que moram 7, 8 pessoas, como não vai aglomerar? Né? Como dar resposta para isso, né? Então, fica em casa, né? Fica em casa aglomerado, né? Várias casas, assim, a Covid, mas ela apresenta hoje, mas há outras doenças, como a tuberculose, muito importante nas comunidades, porque a transmissão é dentro de casa, o contato íntimo, né? Então, como dar resposta a isso, né? E uma doença que, vamos fazer 1 ano agora, né? Que tá de repente, um ser invisível aos nossos olhos, que chega, se espalha rapidamente, né? E proporcionalmente, a forma como as pessoas circulam no mundo hoje, né? E de repente aparece um vírus em que nós não podemos mais abraçar nossos amigos, não podemos mais visitar nossos pais, não podemos mais brincar o carnaval. As escolas não saíram, né? Então, como é que um ser invisível causa
esse estrago todo, né? Por outro lado, assim, a gente teve que se reinventar, né? Nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações pessoais. Nós gostamos de ver nossos artistas ao vivo, mas aprendemos a ver nossos artistas, tá? Nas lives. O apelido do Jura na nossa turma é o Caê. Vocês vão Uma ligeira semelhança, né? Não ia perder essa. Né? Claro que não, né? A gente só se conhece há 40 anos. Só 40 anos, o nosso artista, aqui, o Mogli. É só Mogli. O Mogli, né? Então, assim, a gente teve que se reinventar, né? E principalmente para, assim, entender que nós, com todas as reinvenções, que nós não estamos sós. Momentaneamente, nós estamos sós, mas estamos próximos, né? É fundamental nós não perdermos essas relações de afeto, né? E é entendendo tudo isso, porque senão a gente não entender toda essa cultura, todas essas não adianta dizer usa máscara, tá? Usa álcool em gel, porque muitas vezes, para muitas doenças, você tem a informação. Ter só a informação não é suficiente, porque se ter a informação fosse suficiente, médico nenhum fumava. É verdade. Não é isso? Então não basta só. Ninguém tinha uma relação sexual desprotegida sem camisinha. Ter só a informação não basta. Então, ter ações de saúde passa por entender a cultura, né? Passa por entender a ancestralidade, passa por entender a religiosidade. Sem isso, as nossas ações elas tendem a dar errado, né? Então, a saúde coletiva, ela olha tudo isto, né? A nossa saúde, o adoecimento, ela é consequência de tudo isso. Não é só o vírus, né? O meu, né? Então, assim, nós hoje estaríamos muito melhor se nós tivéssemos comprado as vacinas, mas também estaria muito melhor se algumas autoridades não estivessem promovendo aglomeração, não estivessem negando a epidemia, não estivessem promovendo tratamentos com remédios que não tem evidência nenhuma de que tem resultado. Porque as pessoas acham que estão protegidas tomando esses medicamentos, mas não estão. Então elas vão para a rua, elas se aglomeram, aumenta o risco, né? Então a saúde coletiva, ela olha tudo isso. Muito importante o indivíduo, muito importante a clínica. Temos que saber ouvir, examinar, medicar, né? A gente diz que clínica, né? Clínica quer dizer inclinar-se à beira do leito, não é isso? Né? Então, eu acho que a clínica é isso, a saúde coletiva é tudo isso, né? Então eu tenho muito orgulho e é uma gratidão muito grande. Então, a gente falando do Oswaldo Cruz, né? Pouca gente sabe, mas o Oswaldo Cruz morreu muito novo, né? Morreu com 44 anos, né? Com doença renal crônica, né? Apesar da pouca tempo de vida, fez muito pela gente, né? Então, uma pessoa com uma pessoa iluminada, com a cabeça muito interessante e foi sábio o suficiente para olhar tudo isso, incompreendido na época, né? Porque teve que vacinar a população, tivemos a revolta da vacina no Rio de Janeiro, mas é isso, né? Eu acho que a nossa luta é no dia a dia, né? É importante para os alunos que, novamente, né, que não tem sempre a oportunidade de conversar com alguém, foi citado aqui o sanitarista maior do nosso país, Oswaldo Cruz, né? Histórico e que dá o nome ao Instituto, que a epidemia do Covid, sem dúvida, trouxe a importância, ressaltou a importância do profissional de saúde pública, não somente do médico. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os profissionais não médicos, mas a gente lembra também, e lá um dos episódios do podcast Sonté, fala sobre os invisíveis do samba, né? Valtinho, conta um pouquinho como é que, para fazer a Mangueira, um desfile anual, a gente, de novo, temos 3.500 componentes, né, num desfile. Basicamente isso. Não é todo mundo batuqueiro. A bateria tem quantos ritmistas? Em mais ou menos. Depende muito de cada diretor de bateria, depende muito do enredo, de vários fatores, entendeu? Esses últimos anos a bateria teve 230. 230 isso. Ritmistas isso. Muito bem ensaiados. Né? Mas já teve ano que saímos com 180. Mais enxuto ainda. Pois é. Então a gente sabe que para tocar na Mangueira, aí voltando àquela questão, é uma escola realmente que você entra desde pequeno e vai ali aprimorando certamente. Sim. Mas eu queria sair um pouquinho da bateria e falar sobre quais são os elementos, já que provavelmente o aluno da medicina que está querendo montar sua batucada, sua bateria, vai pensar nos instrumentos. E a gente vai voltar para eles daqui a pouco. Que a Mangueira tem originalidade nesse sentido. Mas como é que a gente poderia apresentar de uma forma mais justa
todas as áreas que compõem a comunidade da Mangueira para um desfile, da escola de samba, não estou nem falando da comunidade da Mangueira. Sim. Quantos são os elementos, as alas, como é que se organiza a escola? Então, primeiro eu quero parabenizar o nosso presidente, Elias Richard, e toda a sua comissão de carnaval, em especial ao nosso carnavalesco, Leandro Vieira. Porque é um trabalho exaustivamente árduo, muito árduo. Pegando carona no que o doutor Juraci estava falando, a pandemia, sabe, desmoronou tudo. Sabe, tinha uma estrutura ali montada de barracão, o cara que fazia os carros alegóricos, o pessoal da cozinha, e essa nata toda que rege essa festa toda do desfile da Marquês de Sapucaí está desempregada. E agora, como é que a gente vai fazer? E como é que estão fazendo, justamente? Mais uma vez, o presidente e seu setor de carnaval estão promovendo lives. Ótimo. E isso está repassando. Essa semana passada agora teve um viradão verde-rosa, onde aproveitaram para fazer corte de samba, que não tem como você fazer um corte de samba na pandemia. Então fizeram um viradão de 4 dias, mais ou menos, onde aproveitou para gerar uma renda. O pessoal da bateria teve essa renda, não sei se chegou a todos os setores do barracão, entendeu? Que mas houve a preocupação, né? Isso, teve aquela amenizada aí pro pessoal da bateria, isso teve. Agora, respondendo a sua pergunta, é um trabalho muito difícil movimentar um barracão de escola de samba. Quando é que o carnaval do ano seguinte, sabendo que a gente desfila em fevereiro, ou desfilava, né? Isso. Quando é que ele começa? Acabou o desfile, lá, 10, nota 10, campeão. Isso. Quando é que o trabalho começa? É que nem temporada de futebol, tem um mês de descanso ou vai direto? Muitas pessoas já ouvi falar que terminou, já engata no outro. Mas no caso da bateria, só começa em julho. Julho, né? No comecinho de agosto, que o diretor de bateria já vai chamando as pessoas para poder ensaiar. E aí que vai ouvir o enredo. Explica um pouquinho para a turma, que tenho certeza que muitos já entendem, outros não entendem tanto. Eu entendo um pouquinho, vou contar para vocês um segredo. Em 2003, se vocês forem conferir lá no histórico, YouTube, o que for, tem um desfile da Mocidade Independente da Padre Miguel, cujo enredo é Para Sempre no Seu Coração, Carnaval da Doação. Então foi sobre doação de órgãos. Eu participei de um grupo de médicos que foi conselheiro para o carnavalesco. Chiquinho Espinosa, que fez um belíssimo carnaval, promovendo, já juntando naquela época doação, saúde e arte, né, arte do samba. Né? Então ali eu conheci um pouco e vi a questão do papel do carnavalesco, né, que é o grande... É o artista né? Guia, é o líder que vai desenhar os seus sonhos, os seus delírios, e que ali, e o Leandro, parabéns Leandro, porque a consciência social do Leandro, isso é marcante. Se a gente pegar só os 2 últimos desfiles, né, lembrem-se do samba, que ficou conhecido como samba da Marielle, né? Sim. Chegou, Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Marielles, Malês. Isso. É isso aí. Então, esse é um samba que estava dentro de um contexto de trazer justamente o que a gente está falando das vozes, muitas vezes ocultas, da história do Brasil. E no ano passado, o personagem foi Jesus Cristo, esse símbolo que é da nossa cidade maravilhosa, e ali num samba com um grande apelo social, falando sobre onde estaria Jesus hoje, né, no meio de tanta injustiça. Será que ele estaria entre os poderosos ou será que ele estaria apoiando ali? Jesus poderia estar ali, ter nascido na Mangueira, ou não? Foi polêmico esse enredo, mas foi necessário para que a humanidade pensasse. É importante pensar. Você tem que pensar em várias questões, entendeu? Para depois você não ser pego de surpresa. Então, assim, no meu humilde jeito de pensar, o Leandro fez certo em escolher esse enredo para fazer a humanidade pensar. Isso. Então, pegando essa escolha do Leandro, me conta como é que é. Você já falou que a bateria chega um pouco depois, uma vez que o enredo já foi escolhido. Isso. Né, a bateria começa depois que o samba enredo já concorreu? Ou já começa? Vai ter vão concorrer, né? Os autores. Conta um pouquinho pra gente. Então, o diretor de bateria, ele sabiamente não deixa chegar nada em cima da hora. Não, tá escolhendo agora. Não. Ele já pega o pessoal antes e usam esse argumento de a galera tem que
desenferrujar a moeca, então vamos ficar tocando aqui. A gente fica tocando. Quantos ensaios por semana? Um ensaio todas as terças-feiras, às 20 horas. Então a gente fica tocando ali 1h30, sabe? Tem uns intervalos, mas a gente só toca ritmos e a bossa do ano anterior, que a gente já desfilou, entendeu? O cara não cria na hora. Quer a explicar intenção o que é dele... uma bossa pra galera? Hã? Quer explicar o que é uma bossa Claro, pra galera? claro. O Celcinho veio aqui e fez os sinais do mestre da bateria. Sim, e sim. fez assim, que é um dos sinais de bossa, né? Obviamente cada bossa deve ter o seu sinal. Sim, sim. Mas o que é uma bossa? E como é que... Dá um exemplo aí. Então a bossa serve para enfeitar o samba, tem vários sentidos. Serve para enfeitar o samba, serve para mostrar a bateria, que a bateria é qualificada, e para os jurados não falar que faltou molho, tem uma bossa dentro do samba que vai ter molho, entendeu? Então a bossa serve para isso, para enfeitar o samba, E agora, eu acho, me falha a memória agora, mas eu acho que é obrigado ter convenções, bossa, sabe? Essas coisas. Bossa ou convenção é a mesma coisa? Isso, é a mesma linguagem. Mesma linguagem, Então tá deixa eu aqui, só não tem- ver, assim, traduzindo quase como um leigo total. Não sou leigo total, mas Oh. tá ali no samba, vem levando. Tum, 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 aí tem um break qualquer. Isso, isso. Então tá tendo o ritmo, tá tendo a música, o pessoal Isso, cantando. isso. E de repente a bateria faz algo diferente. Isso, faz algo diferente que enfeita o samba e se puder estar dentro da melodia do samba, é melhor, entendeu? Se o samba tem uma nuance de agora chegou, né? Pá, 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 pará, entendeu? Sabe, meio que cobre, entendeu? Todo mundo O ao mesmo samba, tempo, né? Ao mesmo tempo, depois é importante voltar no mesmo andamento. Tá, Porque então uma variação. porque senão o jurado vai achar que faltou molho. Tá. Em medicina, no ritmo cardíaco, chama isso de exercício, mas tudo bem, é outra coisa. A gente está vindo no ritmo, de repente, dá um e vai e segue em frente. Segue em frente. E o ensaio das bossas é o mais difícil a cada ano ou não? Ah, é mais difícil. É o mais difícil do ensaio ou cada ano a bossa fica mais difícil? Cada ano a bossa fica mais difícil, que a concorrência é muito grande. Entendeu? E Todas as escolas querem se apresentar melhores uma do que as outras, entendeu? Então isso gera uma competição muito grande e a gente, quando chega no desfile, a gente está totalmente alegre, mas estressado de tanto trabalhar. Tá, então a gente chegou aqui no primeiro momento jabá do dia. Você aí que já tem a bateria universitária no Brasil inteiro, tem concurso de bateria universitária, uma das coisas que vai dar molho, aprendi agora, molho na sua bateria são as bossas. E a gente tem alguém aqui que está disponível, a gente vai colocar o contato aqui no vídeo, Valtinho, ele vai orientar vocês, vai ser um consultor para bateria. Sim, Tá sim. valendo? Tá valendo. É isso, e aí você vai ter no próximo concurso de bateria universitária o molho. Tamo junto. Agora, Jura, a gente imagina, a gente fala das comunidades, assim como tem as baterias, as escolas de samba, que a gente está falando muito do primeiro grupo, né, não, do grupo especial, grupo Sim. especial no Rio de Janeiro, a gente sabe que as baterias existem, as comunidades existem em várias comunidades do Rio de Janeiro. Nem todas têm a história da Mangueira e para chegar, e nem aspiram, nem todas aspiram a chegar ao grupo especial. Daí vieram os blocos, né, que são pequenos, no Rio de Janeiro se tornaram característicos. A gente trouxe aqui muitos integrantes do monobloco e os fundadores do monobloco, e a gente vai vendo que tem toda uma complexidade de organização, de ramificações dentro desse universo da batucada. Na saúde pública, Jura, é mais ou menos assim? Me fala assim, o estudante de medicina se interessou pelo problema que você já nos convenceu aqui, claramente, da importância do meio do social para a saúde. Mas eu chego lá, eu posso trabalhar com vacina, eu posso trabalhar com saúde da família. Quais são as opções para um estudante que quer entrar nessa área? Como é que você orientaria um currículo que você considera um currículo bacana? E quais são as alternativas? Sempre olhando para a turma aí. Assim, primeiro é entender, né? Assim, a saúde pública, ela é um mundo, né? Então, assim, você chega no lugar, você pode simplesmente ser o médico da família, entendendo aquela família, tá? Ou você pode lidar com epidemias, né? E aí você tem aquela coisa, por exemplo, da ficar atento, vigilante, a vigilância epidemiológica, a vigilante, o que está acontecendo, né? A meningite, a tuberculose, eventualmente aparece um caso de difteria, uma virose com a dengue, chikungunya, e aí você é um profissional que atua quase como um bombeiro, né? Tem que intervir imediatamente, porque em alguns casos, como a meningite, por exemplo, meningocócica, são doenças que têm, ou sarampo, são doenças que têm alto potencial epidêmico, matam,
né? Então você é a pessoa da equipe que entra ali para intervir, né? Ou você pode ser a pessoa que trabalha para planejar, diagnostica aquela realidade, porque para o médico clínico o indivíduo é a pessoa, para o sanitarista o indivíduo é a população. É esse corpo com que a gente trabalha, que é um corpo complexo, né? E já aproveitando a dica, da mesma forma que a bateria, nós trabalhamos em equipe, né? Necessariamente o atendimento ele é multiprofissional. Nós não damos conta de todos os saberes, né? Nós damos um termo que nós temos uma ecologia de saberes, né? E nisso todos os profissionais são importantes. E quem são eles? Vamos nomeá-los assim. Você tem o médico, o psicólogo, o enfermeiro, o assistente social, o dentista, o fisioterapeuta, o educador físico, que hoje está muito, né? O fonoaudiólogo. Tem música? Tem música. A gente sabe que hoje, assim, a musicoterapia, né? Nós temos inclusive um colega nosso de turma, né, que implantou a fisioterapia no serviço de oncologia pediátrica. A musicoterapia diminui o tempo de interno. Ricardo, né? Guilherme, ficou um abraço aqui, ele vai tentar trazê-lo para cá. Tá? Aquela melhor adesão ao tratamento, a criança tem um tempo menor de internação, né? São chamadas práticas integrativas, né? Então, e o agente comunitário de saúde? Isso é fundamental, né? É fundamental, né? É ele que entende a linguagem da comunidade, sabe como chegar, sabe como conversar. Nós precisamos dele. É ele que está lá, que diz o seguinte: olha, é naquele ponto que está ocorrendo o problema. A causa está ali. Ele vive ali, né? Sem ele nós não temos, a melhor informação vem dele, né? Então, a construção desse diagnóstico, né, daquela comunidade é o problema, né? Porque se nós errarmos o diagnóstico, nós vamos errar tudo, né? Se você erra o diagnóstico, você erra o tratamento, né? Então, o diagnóstico daquela comunidade vem dali. É a comunidade que diz, é o agente comunitário, ele vive ali, né? Ele sabe dos problemas, então nós temos que ouvi-los. Agora, né? Jura, aqui pegando o Rio de Janeiro como paciente, quais seriam, além do Covid, que na verdade é uma pandemia, quais seriam os problemas, os maiores desafios hoje da saúde pública, do ponto de vista, com o olhar das doenças? Porque a gente ouve falar de dengue, a gente fala de chikungunya, de histoplasmose. A Manu Rios, que é uma enfermeira e batucadeira, não sei, música amadora, veio aqui, ela pegou histoplasmose no meio da Covid. E se não fosse um excelente diagnóstico, ela teria morrido. Quais seriam as listas, a relação de doenças hoje que você traria assim como importantes? Na verdade, são notícias tristes, né? Então, o Rio de Janeiro, ele é campeão brasileiro de tuberculose. Tuberculose. Né? Número 1. Essa seria... Tuberculose, né? E aí, um termo técnico para a gente, nós temos o maior percentual de bacilo multidroga resistente do país. Né? Isso é muito grave. É um grande desafio, né? É um grande desafio, né? Nessa área, né? A esporotricose, né? Também transmitida por gato, por cachorro também, hoje é muito importante, né? As doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, isso é muito grave, né? HIV, e esta é uma luta que não é... Porque quando chega no centro de saúde, já está instalada. Se a gente não conversar nas escolas, em casa, né? Se nós não conversarmos com nossos filhos, tá? Com nossos familiares sobre a sexualidade, se isso virar um tabu, educação, tá? Né? Se nós não conversarmos na escola, eles vão aprender da pior maneira possível. Né? Então nós temos que conversar sobre isso. E esta é o tipo de situação que nós fazemos fora do centro de saúde. É na sociedade que nós discutimos isso. Né? Então, assim, são as STs, a tuberculose ainda são problemas gravíssimos aqui na nossa cidade. Porque às vezes, não sei se eu estou errado, mas a gente tem um impacto muito grande nos jornais daquelas doenças que assustam. E aí eu vou trazer um exemplo aqui, que obviamente o ebola. Você lembra que há pouco tempo, alguns anos, começou aquela coisa que vai chegar o ebola no Brasil e se preparou para uma catástrofe nuclear. Não aconteceu nada, assim, que eu tenha percebido, pelo menos, e aí sumiu, como já foi a cólera, etc. E ao mesmo tempo se acostuma com as doenças, como a tuberculose, que já está aí há um tempão e faz-se pouco. O que faz? A mídia tem influência na atenção
e vamos colocar, investimento do governo nas doenças que seriam mais relevantes, ou a mídia não tem muita influência? Olha, a mídia tem muita influência, né? Assim, muita, né? Ela tanto pode agir para ou negar ou trabalhar problemas que não são tão importantes, ou trabalhar quais são os reais problemas, né? Essas doenças todas, né? Nós temos um termo para elas que nós chamamos, são chamadas doenças negligenciadas. Né? São doenças que muitas vezes não interessa a própria indústria farmacêutica investir. O tratamento é barato. O tratamento é barato, né? Por isso a importância de uma instituição como a Fiocruz, que produz medicamentos para essas doenças, né? São doenças que têm pouco valor de mercado, né? Mas são as principais doenças que nos atingem. E que nós, né, hoje estamos vacinados aqui, falando sem máscara. Depois a gente falar sobre o protocolo de segurança aqui do nosso gravação. Mas basicamente a Fiocruz tem um papel fundamental na vacinação. Né? Exatamente, né? Nós produzimos muitas das vacinas, todos nós temos Fiocruz no nosso corpo, né? Porque muitas vacinas que nós tomamos quando criança são produzidas lá na instituição. Isso. Né? Agora vou voltar aqui para o Valtinho. Sim. Eu citei aqui uma doença que surgiu ali pelo Golfo de Benin, na África, o Ebola. A gente falou há algum tempo aqui sobre a Zika, que teria sido trazido, se eu não me engano, em 2010 ou 2014, por aí, ao Brasil, através de turismo, mas a África trouxe muita coisa boa pra gente, né? Sem dúvida. A começar pela nossa população negra, que é tão prevalente no Brasil e que felizmente agora, mais recentemente, está ocupando o espaço com muito retardo, mas um espaço maior na sociedade. Fala sobre os ritmos da bateria, fala sobre a influência negra, inclusive é uma questão religiosa, porque os ritmos do candomblé, de alguma forma, influenciaram as baterias de escola de samba, né? Sim. Então, você quer falar um pouquinho sobre isso? A influência africana no nosso samba, no teu ritmo, no funk lata, no que for. Como é que você sente hoje como músico? Qual o papel da questão étnica, do negro na música? Pegando carona no que você está falando, eu te trouxe uma letra para te presentear. Ah, é? Isso. E a letra eu comecei a fazer assistindo um programa chamado Sankofa. O que vem a ser esse programa Sankofa? São dois rapazes viajando pelo mundo, especificamente pelo continente africano, que vão de tribo em tribo. Beleza. E eles foram uma tribo de... Me falhou a memória agora, não foram de angolanos, não, foram de bantus, que tinha uns rapazes, um povo chamado Ibeji, que esses Ibeji tocavam. Percussão? Isso, tocavam percussão. E aconteceu aquela coisa que acontece com a famosa floresta de Sherwood, na Inglaterra. Essa floresta aí tem uma coisa aí dentro. Mística. Isso, essa místicazinha. E o rapaz estava contando nesse documentário, nesse Sankofa, que os Ibejis iam para dentro da floresta, que na floresta tinha a morte que fazia uma armadilha para as pessoas caírem. Então, quando os Ibejis chegaram lá batucando, a morte parou para ver eles e ficou encantado com a batucada. Aí saiu a ideia de fazer a letra. Quer ler a letra aí pra gente? Ao vivo? Daqui a pouco. Ao vivo e a cores? Você quer que eu cante a letra? Por favor, Valtinho. Então, mas está recente mas essa letra. É assim que vai. Estamos aqui, momento histórico. Deixa eu pegar essa cópia, então. Pega ali, vamos lá. Então já tem letra e música? Então, na verdade eu trouxe para você, para ver se você aprova. Ok. Som T é de alegria. Isso. Que beleza. Som T de alegria. Você trouxe algum instrumento para minimamente acompanhar? Isso. Eu queria ter trazido você como um bom batuqueiro. E agora me colocou logo do chocalho. Doutor, você tá escondendo o jogo, você sabe. Doutor, jura assim, vou ficar devendo. Isso aqui vou aqui na... Você vai cantar? Então, tem outro macetezinho aqui, macete não, né? Tem bossa? Não, ainda não. Mas aí vai ficar seu cargo. Se você falar assim, não, Valtinho, vamos fazer esse arranjo junto. Isso. O que é esse macetinho? O samba começa pelo refrão de baixo. Beleza. Isso. Se o coração tá no compasso, é vida, meu camarada, diagnóstico é ter saúde, voz firme e forte na levada. Se o coração tá no compasso, é vida, meu camarada, diagnóstico é ter saúde, voz firme e forte na levada. Hoje o apego é batucada,
Clínica geral, e bicho mágico, seu som ter de alegria, espanta a tristeza pra cair no carnaval. Eles têm paixão na medicina, enfrenta a malvada que ceifa o ser, salvando o próximo sem se esconder. Com sua profissão, não ficam omissos, ou inocentes na bateria não vão ser. E aí, tá gravado por aí? Tá lindo. Então, tô pegando. Isso, eu tô pegando agora, mas já tá aprovado? Muito claro. Pô, Nossa. presente aqui. Mais que aprova, quem sabe? Pô, nossa. Rapaz, nossa, vou tá ter lindo. um ano de ensaio na Mangueira aí pra aprender esse tema aí. Pode E botar depois bossa. o tema é arte. Então, é arte dos deuses da terra. Quem são os deuses da terra? Vocês doutores. Que beleza. Entendeu? obrigado, A intenção foi totalmente homenagear quem luta contra a pandemia, quem nos põe de pé, depois de Deus. Obrigado, Entendeu? irmão. Então, Muito depois que obrigado. eu decorar toda essa letra, eu vou te ligar, doutor. Vamos gravar juntos aqui ao vivo num sorteio. Vai ser o encerramento, tá, pessoal? Aí a gente chama outra galera e faz um batuque. Todo mundo de máscara, que vai aglomerar. Pô, Valtinho, muito bom. Agora, aqui você traz um assunto, né, que eu vou te desafiar, que é compor. É realmente um dom, né? Não é uma coisa fácil. E você, falando agora um pouquinho da tua história, saindo um pouquinho da bateria, né? E fala um pouquinho do eletrosamba. Como é que foi essa ideia de você, que além de vocalista, compositor, conta um pouquinho a história do eletrosamba, que eu tenho o prazer de ter conhecido graças a meu irmão, que está aqui na operador de som, cuidando desse... Com licença aqui para não atrapalhar no som. Falando de operador de som, então o Evandro foi quem me apresentou o eletrosamba, onde ele era road, era operador de som, era amigo, fazia de tudo. Conta um pouquinho da tua história com o eletrosamba. Então, o eletrosamba partiu da ideia que o Negralha, DJ Negralha, da banda Claro. O Rapa, eu estava trabalhando com o Marcelo D2 nessa época. E o DJ Negralha nós estávamos em São Paulo, o DJ Negralha foi ver o show. E São Paulo é tudo muito grande, né? São Paulo, a cidade é imensa. E depois do show, no camarim lá, aquela festa toda... No show do Funk Lata? Não, no show do Marcelo D2. Ah, desculpa, do Isso, D2. aquela festa toda do camarim, o DJ Negralha chegou, o Valtinho da Mangueira, pô, esse cara quer comigo. Aí ele, quero falar com você. Aí eu, sou Negralha do Rapa. Aí eu, não, eu já vi os caras falar de você assim, mas ficamos ali conversando. Aí o papo se estendeu, ele, sou lá de São Bernardo, tá longe daqui, mano, acabou o metrô, quero ficar lá no seu quarto. Aí eu, como assim, mano? Você deixa eu ficar no seu quarto? Eu, cara, que é isso? Mas aí vai, cerveja, pá. Enfim, vamos no quarto lá. Fomos pro quarto. Chegou no quarto, a gente ficou trocando ideia. E aí, Valtinho, falei com fulano, sobre você, quero montar um projeto com você. Aí eu, cara, como assim um projeto? Ele, conhece Sérgio Meriti, um cantor lá da Baixada Fluminense? Eu conheço. Bebeto, Jorge Bento, Branca de Neve. O repertório vai ser esse. Samba rock é parada. Samba rock. Dos anos 70, né? Samba rock. Dos anos 70, isso. Isso. Que tinha o Muriel Vilela, tinha... Que na época, pelo que meu conhecimento de história assim, musical, pouco conhecimento, mas houve uma resistência muito grande a trazer a guitarra elétrica para dentro do samba, né? Do samba. E vocês resolveram resgatar isso. Então, a gente resgatou isso, mas a gente já tinha visto o maravilhoso Jorge Ben fazendo, entendeu? A gente foi, pesquisando, olhando ali, que quando as pessoas falaram assim, Valtinho, essa onda sua, você cantando e tocando surdo, você inventou? Eu, não, eu já vi o Andrezinho do Molejo fazendo isso, eu já vi o saudoso Gordinho, percussionista aí, saudoso Gordinho que faleceu recentemente, já via, sabe, o pessoal tocando desse jeito. E lá na Mangueira eu via o original do samba, entendeu? Aí eu, caramba, falaram que eu inventei, tudo certo, eles estão falando, eu não falei isso que eu inventei. Jornais do samba que tinha o Mussum, né? O Mussum isso, era um dos músicos, né? Que tocava e sambava também, e cantava, entendeu? São E eu olhando músicos. aquela coisa toda, aí voltando ao Negralha. Negralha chegou pra mim, então, repertório, a gente vai fazer isso. Legal. Que beleza. Aí a gente tentou fazer isso uma vez com outra galera. Foi uma galera assim, chamou um guitarrista, chamou um baixista, mas não deu certo, não gruvou. Aí depois apareceu o Wellington Soares, Felipe Rodarte, César Bellinai, sabe, parecia assim que a banda já tocava junto há 10 anos. Swingou. Foi incrível assim, a musicalidade, sabe, a sonzeira que rolou no primeiro ensaio. Que beleza. Aí, Parabéns. e a gente tem um amigo, né, assim como o Evandro Rocha,
né? O Evandro Rocha trabalhando lá e as pessoas falaram para mim após o show, Valtinho, tá aparecendo o disco. Aí eu, não, pô, tá aparecendo o disco, tá, Valtinho, ó, o som tá legal, eu, pô, tem o Evandro Rocha lá, a luz tá bacana, eu, pô, tem o Fábio Jucá. Então a gente falou muito de conjunto, o Eletro Samba era um conjunto de artistas e de sua produção em si. Isso é fundamental para o sucesso, né? É. Jura, é parecido na saúde comunitária, quando você tem áreas do Rio de Janeiro, no caso, que são melhor cobertas porque o time se entrosa ou não tem muito a ver? Não tem a ver, assim, é como um time que joga por música, tá? A equipe se conhece, né? Então cada um sabe o que faz. A equipe de saúde, né? E né? todo mundo joga, assim, todo mundo joga a favor de uma mesma coisa, né? O objetivo é aquele, né? Então quando a equipe joga junto, um cobre o outro, cada um sabe o que está fazendo, o conjunto sobressai, né? E da mesma forma, numa equipe, não tem estrelismo. Fundamental. Né? Todo mundo joga pro time. O médico não é o dono da parada? Não pode. Isso não dá certo, nunca deu. Ou as pessoas achavam que davam. Porque é isso. Existem problemas, tá? Que a figura principal não é o médico. E como é que é a composição de uma equipe de saúde? Eu sei que a pergunta talvez não seja tão precisa, mas mínima. Para cobrir uma determinada região, você vai compor com que elementos? Olha, ali pelo menos você tem que ter um médico, um enfermeiro, tá? Um auxiliar de enfermagem e o agente comunitário de saúde. É o assistente social normalmente? Assistente social tem normalmente, o psicólogo é importante, porque assim é tão complexo, fica difícil, assim, tem que ter tudo, né? Isso. Mas tem uma coisa mínima, o dentista, né? Na prevenção, nem tantas, hoje, assim, felizmente na prevenção as crianças não têm tanta perda de dente como tem, mas tem a cárie, né? Então é fundamental todos os profissionais, tá, estarem ali envolvidos. Tendo um diagnóstico, é aqui que nós vamos, as nossas prioridades são essas. Nós não temos recursos, né, com nossa saúde para fazer tudo. Se não tem recurso para fazer tudo, nós temos que ter prioridade. Porque quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então nós vamos primeiro. Agora, o que é mais importante? Quais são os principais problemas que atingem a população? O que mais afeta? O que eu vou fazer para melhorar? Porque é isso, né? Quando a gente vai fazer um trabalho, qualquer coisa que a gente faça, a gente tem que perguntar o que o nosso trabalho, tá, vai ser diferente para essas pessoas. O que isso vai proporcionar? Porque o trabalho não tem que satisfazer a mim. Claro, eu tenho que ficar satisfeito. Claro, eu tenho que ficar satisfeito com o meu trabalho. Agora, o resultado do meu trabalho é para aquela comunidade, é para ela que eu trabalho. Porque se der certo para ela, vai dar certo para mim também. Claro. Né? Então, e é um pouco na saúde, como tudo, né? A gente tem que pensar menos no eu e mais no nós. Excelente. É isso. Jura, agora só pegando um gancho para voltar aqui para o Valtinho, a gente sabe que você citou aqui profissionais que são prioritariamente profissionais do sexo feminino. Há um predomínio de mulheres na enfermagem, na assistência social, talvez no agente comunitário de saúde, na enfermagem como um todo, né? Isso. Como é que é isso em relação à liderança homem e mulher, com relação ao acesso aos problemas de saúde da mulher? É a menina na comunidade, a senhora mais idosa, os problemas que você falou associados à sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis. O papel da mulher é fundamental? Total, né? Total, né? Eu acho que existe não só, tá, para a mulher, mas como um todo. A mulher, ela tem uma sensibilidade para os problemas que é diferente, porque ela olha a família, ela gera o filho, ela cria o filho, ela lidera aquela família. Então, a sensibilidade da mulher para olhar o problema é completamente diferente. E olhar as soluções, né? Mais da conversa, uma coisa que a gente pode fazer, uma relação mais horizontal e menos vertical, menos autoritária. Então, essa história da relação horizontal, da conversa, é fundamental. Tá, e eu puxei esse gancho, obviamente o Valtinho já sabe aqui porque a bateria da Mangueira não aceitava mulheres até pouco tempo. É Sim, verdade isso? É verdade isso. Então conta essa história pra gente e como é que isso mudou. A gente até ficou feliz, entendeu? De abrir esse leque que não dava mais para ficar preso ao passado, assim, que não tinha mulher, que isso, aquilo, que não aguenta. Aguenta sim, entendeu? Que tocar... O argumento é que os instrumentos eram isso, pesados. que não tinha resistência. Era machismo sabe? mesmo, né? Porque tocar não é força. Claro. Tocar é jeito, entendeu? E jeito elas têm.
Tem pra caramba, que para manter uma casa, para manter uma família estruturada, tem que ter jeito. Tá. Então elas estão lá tocando hoje tamborins, tocando repique, tocando surdo e participando de tudo normalmente e dando show. Que beleza. Tá bacana o convívio lá. E falando, bom, isso é só dar os parabéns à Mangueira que conseguiu quebrar essa barreira, que é mais uma das expressões do machismo que a gente tem na sociedade. E voltando à questão da composição dos instrumentos, você citou alguns aí, e a Mangueira também tem essa originalidade que nós falamos no início, de introduzir alguns instrumentos que não são classicamente não era pelo menos, da bateria. Quer falar um pouquinho sobre eles? E uma pena que a gente não tem aqui. A gente vai tentar editar um vídeo com demonstrações de cada um desses instrumentos, mas a gente não está com eles aqui. Fala um pouquinho sobre que instrumentos são esses. Agora, o instrumento que está em voga lá é o timbal. Timbal? O timbal é um instrumento... É um tipo de tambor, né? De notoriedade baiana, né? Você vê mais o pessoal da Bahia utilizando. Eu acho que o timbal, se eu não me engano, quem tornou ele o instrumento mais conhecido foi o Carlinhos Brau, né? Carlinhos Brau, isso. Então ele tem aquele formato, né, de pirâmide. Ele é plástico? Isso, é de plástico. Tem um som agudo, né? Isso, é nylon ali. E tá soando bem, entendeu? Chegou para somar, entendeu? E quem foi que introduziu? Quer dizer, desculpe, não sei se a introdução foi pelo mestre, o mestre traz a ideia e... É sempre o mestre. E o pessoal chega e aceitou bem? Como é que foi? É sempre o mestre. Tem aquela rejeição, mas aí o mestre, quando é bom, ele mostra aos poucos o que ele está fazendo, e se essa coisa tem um resultado bacana, que soma, né? A grosso modo a gente fala, pô, somou no groove, na batucada, saiu bem, não ficou asprando, não ficou fora, entendeu? Do beat, do que a gente quer. Deu molho, ficou. Tá, então eu vou tentar dar uma recapitulada aqui, porque é quase o tema do curso todo, que cada aula tem um instrumento principal. Então a gente está falando dos surdos, não preciso nem dizer, Mangueira, surdo 1. O segundo surdo, qual o nome dele? Então, é o surdo-mó. Surdo-mó, as caixas, e que você é mestre, tamborim, repique, cuíca, chocalho, agogô. Esqueci algum dos clássicos, não? Agora é contigo, o que é que tem mais? Agora colocaram um prato também. Prato? Prato aquele... Chegou o prato lá, Prato, acentuando nos tempos fortes, entendeu? Igual banda marcial. Não tem também o shakerê? Alguns põem shake, na Mangueira ainda não tem shake. Não, Mangueira não tem. Não. É shake que chama? É shakerê. Shakerê, que é aquele, é uma cabaça com as contas coloridas, aquele bonito, que joga pro alto, faz... acho que é a função um pouco do chocalho, né? Isso, Tem um rapaz aí chamado Mancha. Mancha? O rapaz é assim... Anotem aí. O rapaz é muito bom no que faz, e toda vez que ele me encontra, assim, a gente tem uma saudação. A gente nunca conversou assim de abraçar, não. Mas ele passa na escola dele, ele me vê, eu também olho pra ele, sabe, aquela energia boa. E eu gostaria de ter ele na bateria da Mangueira, mas... Fica o convite aí, Mancha. Aí. Não, mas... Aí é com o mestre Wesley. Tinha uma dúvida com o Waldir, porque nesse checklist aí, faltou o pandeiro. O pandeiro, ele faz parte, não faz parte? Como é que é? Faz parte. Então, o pandeiro está inserido, não na bateria, mas está inserido na história do carnaval no todo. Por quê? Quem não gostava de ver as passistas com o pandeirista atrás fazendo aquele marabanismo, jogando o pandeiro pra cima. Era o mestre Sala que usava isso? Não, passista. Era passista, desculpa. Passista. E nós temos um maravilhoso pandeirista, Serginho do Pandeiro, que vem em cima do carro. É o pandeiro grande que ele usa, né? Tocando um pandeiro maravilhosamente bem. Entendeu? Mas na bateria ele não funciona muito. Mas por quê? Porque a bateria precisa do som constante, né? E o tempo todo, entendeu? Conduzindo o desfile. E o pandeiro não, o pandeiro vai naquela ali, depois daquela brincada. Na bateria não dá para ficar daquele jeito, entendeu? É que eu acho que o pandeiro tenta unir o instrumento da marcação na pele e a condução com as platinelas em volta, né? Isso. E aí no chorinho ele tem um papel muito importante, na roda de samba e tal. Tem o prato também na Bahia, falou o samba de roda, que tem o prato e o... É maravilhoso. Aquilo é lindo, né? Até no última live do Caê, o filho dele, última live do Caetano, o Moreno tava lá mandando samba de roda. Maravilhoso. Já tentei, mas não consegui. Não conseguiu. Eu tenho que ser justo, não consegui o prato. Então eu não vou nem tentar, eu tava querendo tentar trocar. Então, se tu não conseguiu... Não, mas não deu pra insistir tanto, né? Porque se eu insisto, eu não trago samba pra você, pra te presentear. Agora eu queria que você mostrasse o tamborim. A gente não vai ter hoje aqui uma demonstração de instrumentos específicos, porque o tema, como a gente já está aqui se aproximando do final, é a comunidade, né? Então, a gente vai continuar esse papo lá na Mangueira.
tomando uma cervejinha, Sim. visitar você e a família. Claro, bom prazer. E dá uma palhinha de, se a gente chegasse lá hoje, tivesse rodando uma rodinha de samba, o que você levaria de... Canta uma coisa aí pra gente aí. Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. A natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada. Muito bom, Valtinho. Muito obrigado, irmão. Eu que agradeço Pela pela presença oportunidade. aqui. Vocês tiveram aqui uma palhinha do que é conversar com essa figura tão agradável que é o Valtinho, né? A gente vai deixar novamente aqui os sinais de como encontrar o Valtinho para aulas particulares de música, para shows, para dicas. E você que está montando a sua bateria, eu aconselho fortemente a ter ele como conselheiro. E o Juraci, nosso Caê, muito obrigado pela presença, amigo. Eu que agradeço aí. E eu espero que tenha servido de estímulo para aqueles que já estavam considerando fazer saúde coletiva e talvez para aqueles que estão ainda na dúvida de o que fazer. Pense também em incluir não só as especialidades clássicas, não cabe tanto e nem precisa tanto neurocirurgião no Brasil. Não quero ser injusticeiro, fazer injustiça com uma especialidade particular. Mas não dá para todo mundo ser cirurgião de transplantes, não dá para todo mundo ser oftalmologista. A gente precisa de muita saúde pública e pessoas como você. Obrigado por ter apresentado a tua especialidade, que eu sei que você gosta tanto. E esse é o papel do Som-T aqui, juntar saúde e arte. Ou melhor, saúde e arte. Um abraço, pessoal.